Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! O seu Aldo deixou o carro aqui cedinho. E onde tá o problema? Não tem problema não, Chico. Ah, deve ter sim, viu? Ele não falou nada? Será que o carro tá gastando muito? Não. Ah, então é freio, né? Não. Já sei. Suspensão fazendo barulho. Também não, Chico. Ele pediu pra fazer uma revisão de rotina. Ah, pra se prevenir de alguma quebra. É isso aí. Uma manutenção preventiva. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a manutenção preventiva. Vai ver que a manutenção preventiva é feita através de planejamento, programação e controle. E vai conhecer os documentos que são gerados durante as operações desse tipo de manutenção. O seu Aldo é que tá certo. Quem cuida bem do carro faz sempre a manutenção preventiva. É o melhor jeito de não ficar na rua com o motor pifado. E para que a produção não pare, a indústria também utiliza a manutenção preventiva. Existem muitas maneiras de se evitar falhas ou defeitos nos equipamentos de uma instalação industrial. Uma delas é periodicamente executar atividades de limpeza, lubrificação, inspeções, reparos ou trocas de componentes. São atividades planejadas com base no tempo de funcionamento dos equipamentos. Esse procedimento é adotado na manutenção planejada. E a manutenção preventiva é um tipo de manutenção planejada. Algumas empresas, como as empresas aéreas, por exemplo, não podem ter emergências. Aqui, manutenção preventiva representa a segurança. Gabriel, como é feita a organização da manutenção em uma companhia aérea? Olha, basicamente, uma companhia aérea tem a sua estrutura de manutenção dividida em 3 grandes setores. O primeiro grande setor é a engenharia, que toma conta de toda a documentação do fabricante do avião. O segundo grande setor é o planejamento, que planeja a execução desta documentação. E o terceiro grande setor é o executor. São os hangares, onde os mecânicos estão na pista atendendo as aeronaves. Qual a importância da manutenção preventiva na aviação? Bom, você sabe que na aviação a segurança é o item máximo que nós cuidamos, não é isso? Então, para preservar essa máxima segurança, todos os equipamentos, seja uma turbina, seja uma asa, seja um trem de pouso, as rodas, elas têm um tempo limite para serem observados. Então, esta manutenção preventiva vai com certeza evitar os acidentes que são indesejáveis na aviação. A aplicação da manutenção preventiva em uma companhia aérea assegura uma viagem segura para milhares de passageiros. Já em uma instalação industrial, a manutenção preventiva garante um trabalho uniforme e seguro, tanto para a produção quanto para os operários. Na manutenção preventiva, encontramos um conjunto de procedimentos e ações planejadas, programadas e controladas. Tudo para manter as máquinas em funcionamento. A manutenção preventiva distribui as cargas de trabalho de forma equilibrada, mantém a disponibilidade máxima de máquinas e equipamentos, elimina a improvisação e os atrasos na produção. A falta de manutenção compromete o funcionamento de um hospital, de um carro, de um shopping center, enfim, de tudo que faz parte das nossas vidas. E não podia ser diferente na casa da gente. O que você está fazendo aqui, Luiz? Vou limpar a caixa d'água. O que acontece se não limpar a caixa?
Além dela ficar imprópria para uso, não dá para lavar roupa, lavar louça. Como é que faz isso? Como é que limpa? A gente esvazia a caixa com a água fechada. Eu vou vedar a tubulação, só uso a própria água e vou escovando toda a caixa d'água. Escovou uma boa parte, enche mais um pouquinho de água, mais um palmo e repete todo o processo. Feito isso, eu vou encher a caixa d'água e aí eu vou pegar cloro, a gente vai colocar 1 litro. Depois de 2 horas, a gente abre as torneiras, deixa essa água tratada, que está com cloro, passar pela tubulação. Depois é só encher a caixa e está pronta para uso. O Luiz planejou e programou a limpeza da caixa d'água. Nas instalações industriais onde há manutenção preventiva, também há planejamento e programação. Você já viu que na aviação a manutenção é constante. Mas será que acontece a mesma coisa em uma instalação industrial? Cuidados técnicos são indispensáveis para o funcionamento regular de conjuntos de peças, máquinas e tudo que faz parte da instalação industrial. O serviço de manutenção também precisa ser constante. Afinal, a produção não pode parar e precisa cumprir o cronograma estabelecido. Sim, produção parada provoca problemas como atrasos e elevação de custos. Por isso, o desafio é conciliar o tempo de parada das máquinas para manutenção sem comprometer a produção. O senhor prometeu o carro do seu Aldo para hoje? Não, para amanhã, no final do dia. E ele não vai precisar do carro antes? Vai nada. Ele se programou para dar essa parada. Na indústria acontece algo parecido. Para evitar problemas diante do tempo de parada das máquinas para manutenção, as empresas trabalham com o planejamento, a programação e o controle da manutenção. Diante de uma máquina que precisa de reparos, o mantenedor pode se perguntar: como fazer a manutenção? O que fazer e em quanto tempo? Para responder essas perguntas, existe o planejamento. A função do planejamento de manutenção é conhecer os trabalhos e recursos disponíveis para execução do reparo e saber a hora exata de tomar decisões no que diz respeito à execução da manutenção. Depois de feito o planejamento, surgem novas questões. Quem fará a manutenção e quando ela será feita? Nessa hora, entra em ação a programação. A função da programação da manutenção é determinar pessoal, dia, hora, intervalos e tempo para execução dos trabalhos. Já o controle da manutenção trabalha para obter informações confiáveis sobre equipamentos e pessoal, tudo de acordo com padrões estabelecidos. Através da coleta e da tabulação de dados, o controle registra desempenhos, faz análises comparativas, interpreta resultados e cria padrões ou normas de trabalho. Quer dizer que na manutenção preventiva de uma empresa tem o planejamento, a programação e o controle? Isso mesmo. São métodos administrativos que aumentam a disponibilidade dos equipamentos para a produção. Isso eu entendi. Mas como é que esses métodos funcionam na hora do vamos ver? Na hora de iniciar o trabalho, quem aplica a manutenção preventiva vai perceber que se trata de um método que gera muitos documentos. Documentos? São as ferramentas do planejamento, da programação e do controle da manutenção da empresa. Ao receber as requisições de serviço, o setor de planejamento da manutenção analisa o que deve ser feito. Decide como fazer o reparo, identifica quais as especialidades e os grupos envolvidos e quais materiais serão utilizados. Na requisição de serviços são solicitados os trabalhos que devem ser executados. Ou são indicadas as anormalidades que devem ser corrigidas. Ao ler uma requisição de serviços, é possível identificar rapidamente o que fazer. Nela, encontramos variáveis como a prioridade e a periculosidade, a natureza do serviço e a causa da intervenção. Essa tal de requisição de serviços é igual uma que a gente preenche aqui na oficina? Igual, só que com mais detalhes. É uma verdadeira ferramenta para o planejamento. Depois de receber a requisição de serviços, o planejador estabelece o plano de manutenção. E emite os documentos necessários. São diversas ferramentas disponíveis para elaborar o plano de operação. Uma dessas ferramentas é o diagrama espinha de peixe, uma representação gráfica simples que permite a construção e a visualização rápida da sequência lógica das operações.
Já os diagramas de barras apresentam a programação de tarefas e a dependência entre elas ao longo do tempo. Outra ferramenta utilizada pelo planejador na hora de traçar o plano de operação é o diagrama de Gantt. Trata-se de uma representação gráfica feita com barras. Antes de sua elaboração, é preciso listar as tarefas, especificar as dependências entre elas e determinar os tempos de execução de cada uma. Também existe o diagrama PERT-CPM. Nessa representação gráfica, vemos uma sequência lógica de tarefas com suas interdependências e limites de tempo para a realização. Outros documentos gerados pela manutenção preventiva são a ordem de serviço e a lista de materiais. A ordem de serviço registra informações codificadas sobre as informações de manutenção. Para realizar as tarefas da ordem de serviço, são necessários materiais, que o planejamento relaciona em uma lista e entrega para o mantenedor. Vamos pensar um pouco. Pelo que eu entendi até agora, manutenção preventiva distribui as cargas de trabalho, mantém a disponibilidade de máquinas e, principalmente, acaba com a improvisação. Na hora de fazer tudo isso, ela usa o planejamento para conhecer os trabalhos e os recursos para a execução dos reparos. Depois, a programação determina a quantidade de pessoal, o dia, a hora, os intervalos e o tempo para a execução dos trabalhos. Mas como será que é feito o controle da manutenção? Na manutenção preventiva, é preciso manter o controle de todos os equipamentos. Cada máquina possui um registro individual. Os documentos relativos à manutenção precisam ser acondicionados de forma organizada. Dessa forma, estarão sempre disponíveis e suas informações são muito importantes para futuros reparos. O controle da documentação da manutenção preventiva pode ser manual ou semi-automatizado. O controle semi-automatizado é feito quando a intervenção preventiva é controlada com auxílio do computador e a corretiva é controlada de forma manual. A manutenção preventiva também pode utilizar o controle automatizado ou o controle por microcomputador. Esses dois controles facilitam o acesso aos dados das intervenções de manutenção realizadas anteriormente. A sabedoria popular diz: é melhor prevenir do que remediar. Talvez esse velho ditado popular sirva para a manutenção de algumas máquinas, mas o que eu tenho certeza que vai servir para a manutenção do seu conhecimento é você ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu melhor a manutenção preventiva. Viu que o planejamento da manutenção é feito a partir de uma requisição de serviços. Conheceu as ferramentas que o planejador utiliza para traçar o plano de operações. E, finalmente, viu que através do controle da manutenção preventiva, todas as informações a respeito dos equipamentos são armazenadas para auxiliar em futuras intervenções. A revisão tá prontinha. E tava tudo em ordem, né, seu Tadeu? Mas o seu Aldo não quer surpresas desagradáveis. Por isso fez a manutenção preventiva. Muitas indústrias também adotam a manutenção preventiva para evitar surpresas para a produção. Para ficar mais por dentro ainda desse assunto, vá correndo para o seu livro de estudos. E depois encontre com a gente aqui na próxima teleaula. Tchau!